Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu vim aqui falar sobre o livro Belas Adormecidas, do Stephen King, com o seu filho Owen King. Esse é um lançamento bem recente, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e desde que eu fiquei sabendo sobre a sinopse desse livro eu estou muito louca pra ler. Como vocês já devem saber, eu já tive muito contato com as obras do Stephen King, mas é a primeira vez que eu leio alguma coisa publicada pelo Owen, apesar de que ele já teve algumas outras publicações anteriormente. Bom, antes de começar, caso você tenha interesse em comprar esse livro, eu vou deixar um link da Amazon aqui na descrição, e comprando por esse link você ajuda muito o canal a crescer, então não deixe de dar uma olhada aqui embaixo. Mas vamos lá. Nesse livro tudo começa quando em determinado dia todas as mulheres que estavam dormindo no mundo não conseguem mais acordar. E as que ainda estão acordadas vão ficar na mesma situação se pegarem no sono. Ao dormir, elas imediatamente começam a ser envoltas em um tipo de casulo com um material fibroso que se assemelha a teia de aranha, mas que saem do seu próprio corpo. E tem mais! Se esse casulo for rasgado na intenção de acordar a mulher, ela acorda de forma extremamente agressiva e bestial, atacando o responsável e depois voltando a dormir novamente. Em pouco tempo, as pessoas começam a chamar essa doença de Aurora e também percebem que é algo que realmente só afeta as mulheres. E isso acontece ao redor de todo o mundo, mas aqui no livro nós vamos ter o foco em uma cidadezinha chamada Dulin, que abriga algumas peculiaridades. Nessa cidade, as autoridades vão precisar lidar com o estranho caso de Ivy Black, que aparentemente é a única mulher no mundo que é imune à doença, podendo dormir e acordar novamente com tranquilidade, além de ter algumas características incomuns. Obviamente, as coisas começam a ficar cada vez mais tensas conforme os homens vão se desesperando e não sabendo muito bem como agir perante a Aurora. E nós sabemos que homens têm a tendência de agir de uma forma mais agressiva, digamos assim. E quando se iniciam os boatos sobre uma mulher que é imune à doença, é de se esperar que as coisas não vão ficar tranquilas nessa cidade. No início do livro, nós ainda contamos com bastante mulheres acordadas, mas conforme os dias vão passando, essa quantidade é muito reduzida, até que praticamente todas as mulheres tenham pego no sono. E é claro que em pouco tempo tudo vai girar em torno de buscar uma solução para o que está acontecendo. Com as mulheres que trabalham adormecidas, muitos lugares param de funcionar. Muitos homens também param de trabalhar por estarem preocupados com mães, filhas, esposas. E eles próprios não sabem muito bem como seguir com a vida sozinhos e como lidar com algumas situações depois do impacto que a Aurora causou. Esse livro é maravilhoso. Como eu já disse, eu estava muito ansiosa para ler desde que eu soube da sinopse e eu posso dizer agora que não me decepcionei nem um pouco. Obviamente, a história vai abordar muito questões de diferenças de tratamento entre gêneros e vai ter um ar bem feminista por trás de tudo. Por isso, na minha concepção, o livro só teria sido ainda melhor se tivesse sido escrito por mulheres. Mas, sinceramente, eu achei incrível a pegada do Owen e do Stephen King aqui. Achei até bem impressionante um livro desses sendo escrito por homens e me agradando da forma como me agradou. Imagino que muito do que tenha sido criado aqui também tenha passado pela influência da Tabitha King, que é a esposa do Stephen e mãe do Owen, e já deixou bem claro em muitas situações que é sim feminista. Então os dois já devem ter aprendido muito sobre o assunto com ela, o que com certeza ajudou no resultado de uma obra tão boa assim. O desenvolvimento de tudo é muito bom. Quem já conhece o King sabe que ele tem a tendência de se prender aos detalhes, desenvolver muito bem os ambientes, os personagens. E isso não vai ser diferente aqui, nós também temos um calhamacinho com mais de 700 páginas, mas pra mim o livro passou surpreendentemente rápido. Eles conseguiram criar uma realidade bem verossímil, no sentido da reação dos personagens e da forma como tudo foi se desenvolvendo perante essa doença. Eles retrataram e definiram muito bem características de comportamento masculino que são dadas como normais por eles mesmos, mas que na verdade podem estar muito erradas. E isso trabalhado de uma forma que faz com que você saiba o que se passa na cabeça de um homem machista e violento, por mais que você se sinta extremamente incomodado com aquela situação. E surpreendentemente, eles também conseguiram retratar muito bem a personalidade das mulheres perante isso tudo. Obviamente, as pessoas não são todas iguais, independente de serem homens ou mulheres. E isso está bem definido no livro, todos os personagens aqui são muito bem trabalhados e têm as suas características próprias que os definem como únicos.
Por ter sido um livro escrito em conjunto, eu fiquei procurando características marcantes do Owen durante a história, mas sinceramente eu não notei muita diferença em nada. Notei que esse foi um livro um pouco menos prolixo pro padrão Stephen King, mas tirando isso não tem muito o que citar. E eu também não sei se isso foi por conta de eu ter me envolvido muito com a história ou não, porque eu já vi algumas pessoas comentando que acharam o livro longo demais, então não sei. Para as pessoas que também não são fãs dos finais dos livros do King, eu queria dizer que esse foi um final que me agradou bastante e que trouxe as respostas do que eu estava procurando durante a história. Nem tudo vai ser extremamente bem explicado e algumas coisas ficam no ar para você interpretar, mas eu consegui juntar tudo muito bem e eu achei que foi um final bem merecido para essa história. Não sei se eu chamaria essa uma história de terror, para mim está mais voltada para um suspense, por mais que trate de uma situação que tenha deixado personagens ao longo do mundo todo aterrorizados. No início do livro nós também temos uma lista com os personagens da cidade, o que ajuda muito caso você se perca um pouco sobre quem é quem na história. Sinceramente, eu não precisei consultar essa lista nenhuma vez durante a leitura. Talvez por eu ter me envolvido tanto, eu sabia exatamente quem era quem, e tudo pra mim ficou muito claro, mas eu já li alguns reviews de pessoas que se incomodaram muito com a quantidade de personagens, e acharam que foi uma quantidade exagerada, o que eu não concordo nem um pouco, mas eu acho legal expor pra vocês que existem pessoas que pensam dessa forma, porque talvez você possa ser uma dessas pessoas. Mas se esse for o caso, ao menos essa lista ajuda muito a lembrar quem é quem. Outra coisa que eu notei em reviews que incomodou muitas pessoas foi que a base que o King usou para escrever esse livro se assemelha muito a algumas outras histórias, como Sob Redoma, por tratar de uma cidadezinha que encontra um problema fora do alcance de todos, ou A Dança da Morte, por se tratar de uma doença que surge e reduz drasticamente a quantidade de pessoas ativas, fazendo com que os sobreviventes precisem encontrar uma maneira de lidar com tudo e seguir a vida depois desse incidente. E ainda alguns outros detalhes que possam se assemelhar a outras histórias. Mas isso não foi algo que me impactou negativamente. Realmente, a base de tudo pode ser similar a outras histórias, mas não acho que isso seja algo que realmente negative a minha experiência, até porque o King tem uma quantidade imensa de livros publicados e é de se esperar que alguns deles sejam semelhantes, mas principalmente porque esse livro traz uma pegada bem diferente quando começa a tratar especificamente sobre mulheres. E foi uma pegada que eu vi um pouco em Rose Madder, mas que eu gostei muito mais nesse livro aqui. Por ter também esse toque sobrenatural que eu gosto muito, eu acho que foi um livro que tinha tudo pra me agradar e realmente agradou muito. Enfim, como já ficou claro, eu me apaixonei demais pela história e eu indico esse livro demais pra todo mundo, mas principalmente para mulheres, pelos motivos que eu já citei aqui. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, é claro, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.